Você se recorda da primeira vez que você esteve aqui para pregar? Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Me lembro muito bem. Foi acho que final dos anos 70, iniciozinho dos 80, eu vim pregar na 8ª Igreja Presbiteriana, que era pastoreada pelo reverendo Wilson. E aí eu vim várias vezes. A primeira vez que eu vim foi uma recomendação do reverendo Antônio Elias, que recomendou ao reverendo Wilson que me convidasse, e a mim ele pediu que eu aceitasse. Eu morava em Manaus. Então eu vim, passei uns dias pregando aqui. Nós tínhamos uma relação indireta, eu com a 8ª Igreja, porque eu já conhecia o reverendo Jeremias, que naquele tempo era bem novinho, recém-ordenado, e eu tinha conhecido Jeremias no Seminário Presbiteriano de Campinas, aí por volta de 77, 76, eu fui lá e conheci o Jeremias. E então foi ali, naquele período. E depois daquilo, eu passei a vir muito a essa região por causa da editora Betânia, que passou a publicar meus livros, abrindo o jogo sobre o namoro, abrindo o jogo sobre o aborto. Aí foi lançando vários livros, Mensagem ao Homem do Século XX, e o meu amigo George Foster, que morava aqui em Venda Nova e conhecia todos os pastores da cidade, organizava eventos e lançamentos e congressos, coisas diferentes. E eu vim, depois comecei a vir pregar nas campanhas cruzadas. Aí tinha muito ali no Minas Tênis, em outros auditórios grandes da cidade, muitos mesmo, que eu já nem me lembro os nomes dos lugares, mas foram muitas ocasiões, até 83. Em 83 eu fiquei aqui uns 10 dias para o Congresso Brasileiro de Evangelização, e do qual eu fiz o encerramento. Foi o maior evento de representatividade evangélica da história do país até hoje. Porque vieram 4.000 representantes denominacionais, quase todos presidentes de denominações de peso no país inteiro. Mas foi um evento só para lideranças ou aberto ao público? Eram só para liderança, eram 4.000 líderes evangélicos do Brasil, com gente do peso na Assembleia do pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, pastor Túlio Barros, missionário Lourenço Olson. Na igreja presbiteriana só não veio o presidente àquela altura, que, se não me engano, era o Paulo Breda, mas vieram todos os representantes. Dos batistas veio o Fanini com todos os representantes, dos metodistas, de todos os grupos denominacionais históricos e não históricos. Isso foi 81? Foi no dia da reforma, foi o encerramento, foi o dia que eu preguei. Foi 31 de outubro de 1983, foi o encerramento. E foi um acontecimento que marcou a época, produziu muitas reflexões posteriores, encontros que decorreram daquele, livros que foram publicados em razão daquele evento. E foi, a meu ver, das coisas que eu já vi organizadas no Brasil, a melhor e a mais superior de todas elas do ponto de vista da seriedade dos objetivos, do desejo de fato documentar aqueles conteúdos e, sobretudo, pela variedade de lideranças que vieram de todos os lados. Foi um evento memorável e lindo.
É pena que ele aconteceu numa época pré-gravação. Quer dizer, eu já tinha programa na televisão desde 75, 74. Mas para você trazer 3 câmeras e fazer alguma coisa assim, era uma fábula. Nós não tínhamos dinheiro para isso, né? Como você aqui, gravando aqui, oi. Não, não. Ou eu aqui tirando meu celular e fazendo. Não, era muito complicado. Mas foi um período riquíssimo. E é uma pena, porque aquele grupo andou junto muitos anos. O grupo central da coordenação, a presidência foi do Manfred Grelet, que era um homem de paz. E nós éramos uns 4 vice-presidentes dele. Eu, Fanini e não me lembro, tinha mais um bispo metodista. Nós éramos 4 vices dele. Mas nós, os demais, Osmar Ludovico, Valdir Stoernagel, se eu não me engano, Dieter Breppel, no início o Robson Cavalcante estava envolvido. Aí foi o tempo em que ele teve um filho fora do casamento com uma aluna dele lá no Recife. Aí imagina, em 82, o escândalo que foi. Aí o grupo tirou o Robson, que era um palestrante inevitável num evento como aquele. Tiraram o Robson, fiquei muito triste. Me manifestei publicamente sobre a ausência dele e achei que ele tinha uma contribuição para dar expressiva, apesar do que estava acontecendo. Que eu fui à casa dele, visitei a Miriam, a esposa dele, e ele, e vi que ela estava passando por cima da história com muita graça, com muita misericórdia. E eu falei, por que se ela está passando por cima disso de maneira tão graciosa, e ela é a ofendida mesmo dessa história, por que nós é que vamos ter essa atitude disciplinar e pudica do lado de cá? Eu fiquei muito triste com a ausência dele. Mas houve um monte de presença, todo mundo que você possa imaginar estava lá. Eu vivia no meio do povo. Eu acho que de todos os que estavam ali, eu era praticamente o único que conhecia todos os que estavam lá, porque eu vivia viajando. Então boa parte das pessoas também se motivaram para vir, porque eu fui convidando de cidade em cidade, estado em estado, município em município. Onde eu ia, olha, todo mundo tem que ir, vamos lá, minha gente. E o povo veio. Foi uma convocação democraticamente ampla, feita por um grupo enorme de pessoas representativas. Aí de lá para cá eu vim muitas vezes, né? Acho que até 1998 eu vinha muito. Eu vim para inauguração, eu creio que desse Templo Novo da Lagoinha. Eu tinha pregado algumas vezes no antigo, mas vim pregar algumas vezes no novo. O pastor Márcio, meu amigo, e organizou algumas coisas, lançou livros meus aqui e de vez em quando me convidava. Nós nunca mais tivemos contato, mas eu tenho certeza que nós temos até hoje. O que se manteve de carinho no meu coração por ele é equivalente ao que ele tem de carinho e de respeito por mim. Teve frutos daquele encontro de 83? Hoje teve você vê... amizades que se tornaram eternas, né? Por exemplo, a minha amizade com Manfred Grelet. Ele já está com 70 e tantos anos, idoso, morando na Califórnia, mas nós somos amigos eternamente e nunca deixamos de ser íntimos amigos. Participou comigo de todos os grandes momentos, os bons e os ruins da minha vida.
Ele é um queridíssimo especial. Como ele, tem vários outros. Alguns já partiram, já morreram. O tio Cássio já era meu amigo de muito tempo, mas aqui eu me lembro que a gente aprofundou muito a amizade naqueles dias. O Carlos Roberto Quadros Bezerra, lá de São Paulo, já éramos amigos desde 79, mas em 83 houve uma aprofundada de consciência aqui. E assim eu iria citar uma quantidade enorme de nomes e de pessoas que estiveram presentes. Mas, sobre a sua pergunta original a respeito de será que valeu a pena, o que ficou de fruto, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, às vezes não é o indivíduo que estava lá, o beneficiário, é o filho dele, 8 anos depois, que pega aquele livro, o resultado daquele evento, com todas as palestras, lê e a cabeça do garoto muda para sempre, nunca mais é a mesma. De modo que eu passei a vida pregando para auditórios imediatos, vendo resultados nesses auditórios imediatos e também encontrando os frutos disso espalhados, como o semeador que saiu jogando para um lado e para o outro, né? E depois você vê os resultados. Não é preciso ir longe. Ontem à noite mesmo, ali naquela nossa reunião, quanta gente me contou histórias do passado. Eu fui curada uma vez que você chegou aqui, eu estava desesperada, isso. Você orou por mim, eu fui curada instantaneamente. Tinha um casal aos prantos dizendo: nós só estamos juntos nos últimos 25 anos, porque um dia você veio aqui, a gente disse que ia se separar, eu estava magoada com ele, você falou do amor, do perdão, da misericórdia, disso e daquilo, eu criei e nós estamos juntos até hoje. Os dois se beijavam, se abraçavam, aí mães me apresentando filhos impossíveis que elas não podiam ter e nasceram, e aí vai história, não é? É muita história no mundo inteiro, porque se você prega a palavra mesmo, não espere menos do que fruto mesmo, e vai acontecer sempre, nunca não acontece, não volta vazia. Como, por exemplo, a gente foi a Brumadinho, isso foi uma visita imponderável, um mês atrás, estamos voltando agora. É outra visita imponderável, a gente não sabe o que vai acontecer lá. Mas daqui a 10 anos, você pode ver coisas que aconteceram, que tiveram importâncias significativas posteriormente no lugar, na cidade, nos grupos de fé, e que não vão brotar hoje. É como você que joga uma semente aqui e dorme muitas noites até que um dia você chegue e veja que ela se abriu, que ela virou uma árvore até frondosa, quem sabe. Essa é a maravilha do Evangelho. Isso é uma história que, por exemplo, o Ciro Gomes não tem para contar. Não, ele não pode dizer: um dia eu fui num congresso do PSDB em 1980 e tantos, eu falei, e 20 anos depois eu encontrei um cara com um coração apaixonado pela cidadania, se entregando, isso e aquilo. Não, esse é o Evangelho que produz. As outras coisas geram uma empolgação momentânea, depois o cara acaba com raiva de quem falou para ele, se não tiver alguma coerência. Agora, o Evangelho, ele vai para além de você, até aqueles que um dia possam ter ficado chateados com alguma coisa na sua vida, alguma tristeza na sua vida, não tem como negar que houve um dia em que a palavra que saiu da tua boca explodiu igual uma bomba neles e operou um milagre que os salvou, e eles não querem desfazer o milagre só porque ficaram tristes contigo. Então, é outra história, é outro poder. E aproveitando esse gancho aí de
palácios que são criados e tal. O que representa fazer essas viagens para pregar o Evangelho em cidades diferentes, ainda que seja no Brasil, com culturas diferentes, cabeças diferentes? Como é que é esse nível de paixão, de alegria? Fiz isso 30 anos sem parar. 5, 6 vezes por semana, é um negócio alucinante. Então, quando eu parei em 98, 99, eu estava realmente cansado. E continuo cansado em relação àquelas coisas. Eu não creio mais na necessidade de você sair por aí juntando pastores um ano, para eles brigarem menos uns com os outros, odiarem-se menos, aceitarem-se um pouquinho mais, para conseguirem ficar 3 noites num estádio cheio, comigo pregando, que era o que a Vinde fazia, para poder botar 70, 80, 100 mil pastores e líderes e crentes num lugar. O pessoal da Vinde, era muita gente que trabalhava comigo, ia um ano antes, eles começavam a visitar o lugar, identificar quem eram os pastores mais problemáticos, quais eram aqueles que arruinavam todo o processo de tentativa fraterna, e acalmar esses caras. Eles geralmente tinham ódios uns contra os outros, aí visitavam um lado, visitavam o outro, preparava aquilo tudo, fazia um monte de encontros preliminares para ir quebrando o gelo. Quando eu chegava, um ano depois, naquele evento específico, que para eles era o evento do ano, mas para mim era o quinto da semana, eu ia ter muitos daquele tamanho durante a semana, já estava todo mundo mais calmo. Aí pregava, e você ia embora com aquela impressão de que a sua contribuição tinha sido pacificadora no lugar. Logo depois você descobria que voltava tudo a vaca fria entre os pastores, mas os crentes não. Os crentes em geral eram aqueles nos quais eu repousava a minha alegria, porque eu via que eles tinham um coração muito mais aberto para, em compreendendo, levar aquele espírito muito mais adiante, às vezes até para sempre com eles, né? Mas os tempos mudaram, eu não vejo mais a menor necessidade nisso. Que, por exemplo, ontem a gente tinha um grupo reunido ali, e eu tinha 20 vezes mais gente reunido na internet me vendo. Sim. Então a reunião dali é boa para aquele encontro humano que a gente precisa continuar fazendo, porque nós somos presença. E é fundamental mesmo. Mas não é mais aquilo sem o que, em não havendo, a coisa não aconteça. Porque eu todo dia, todo mundo que estava ali porque me assiste no jardim de casa todo dia. E são milhões que assistem no jardim da minha casa todo dia. Quer dizer, se eu ficasse mais 15 anos sem querer ir a lugar nenhum, só pregando todo dia lá do jardim da minha casa, francamente, do ponto de vista do alcance do coração do pessoal, não mudava nada. O que muda é aquela alegria que a pessoa tem de encontrar você, que é um instrumento diário de edificação dela. Esse é a grande história, e é disso que, depois de 15 anos de ter tanto, que eu disse, eu já tive por muitas vidas esses milhares de encontros, eu quero é sossego, e me tem sido muito saudável. Eu, por exemplo, estou conseguindo criar meus netos, e eu fui um bom pai para os meus filhos, dando qualidade de tempo, mas eu não podia dar a quantidade necessária de tempo, que é também fundamental e imprescindível. Com os meus netos não, eu estou acompanhando todas as sequências, está sendo de uma construção saudabilíssima para mim. Mas desde o final do ano passado, que meu coração foi ficando cheio da convicção de que eu tinha que passar pelo menos alguns anos
enquanto me resta força, vigor, saúde, visitando alguns lugares e animando a fé de pessoas. E são milhões os que me assistem, me seguem, me amam e respeitam. Então é para essas pessoas que eu estou me dirigindo. Por outro lado, eu não estou interessado em fazer como eu fazia antes, né? Organizar grandes eventos e tal. Eu prefiro coisas hoje em dia menores, mais humanas, mais próximas, mais aconchegantes e, de preferência, em lugares onde eu não visitaria no passado. Porque no passado, o que eu viria fazer em Brumadinho? Eu ia ficar em Belo Horizonte, onde a gente poderia reunir 30 mil, 40 mil pessoas para pregar. A lógica do passado era totalmente diferente da minha lógica ministerial hoje. Então hoje eu quero ir aonde eu não fui, quero ir aonde eu não ia, e quero ir aonde a maioria não está querendo ir. Então tem muito lugar no Nordeste abandonado de tudo que eu estou desejoso de ir, e em vários lugares do Brasil, comunidades fechadas que precisam ser visitadas, onde tem tanta gente que me ama, no entanto, e na África. Eu nunca dei a atenção devida aos países de língua portuguesa do mundo. Fui a todos, mas agora eu quero ir com mais carinho, pregar com mais carinho nesses lugares todos e retomar as coisas que eu fazia muito na Europa, especialmente Inglaterra, aquela região nórdica, Dinamarca e Alemanha, e onde eu fazia muitos eventos grandes e legais. Hoje não dá mais para fazer aqueles eventos para 100 mil pessoas. Na Alemanha vinha muita gente. Mas tinha um evento na Inglaterra que eu fui várias vezes, que eu gostava muito de ir. Aliás, eu sempre gostei muito de pregar na Inglaterra porque eles entendem. Entendem. Mas o que eu mais gostava era o Spring Harvest, que era um evento de primavera, que é a colheita da primavera, Spring Harvest. Eles reuniam 70, 60 mil jovens que vinham de toda a Inglaterra, ficavam acampados 15 dias, aquelas tendas enormes. E eles me chamavam para pregar 3, 4 vezes no dia, mas era muito difícil o dia que eu não pregasse 9, 10, 11, 12, 13 vezes no dia. Houve a ocasião de eu ter acabado de pregar meia-noite, aquele frio no litoral inglês, e batendo aquele vento frio, eu morto. Aí fui para o quarto tentar dormir, porque 6h30 da manhã era a minha primeira pregação no dia seguinte. E assim, você chegava lá, tinha 7 mil pessoas te esperando, 6h30 da manhã. Aí, quando eu já estou começando a dormir, bateram na porta. Aí me chamaram: irmão, desculpa, mas é que nós estamos com 4 mil pessoas reunidas no auditório tal, querendo ouvir você falar sobre Pentecoste. Aí lá fui eu, 2 e pouco da manhã, voltei às 4 para acordar às 6. Isso acontecia geral e direto, né? Porque eram 70 mil jovens, eles rompiam o programa. E era uma coisa tão apaixonada que até a liderança do evento, por mais inglesa que fosse, fazia concessões, porque via a avidez, a sede daquela moçada. Tem coisas que aconteceram no mundo no século XX que foram provavelmente algumas das mais marcantes da história da igreja, da chamada igreja cristã.
O século XX foi um século rico disso, como nunca antes. Como nunca antes. É interessante você falar sobre isso, porque a gente observa até hoje, e isso vai se seguir, as igrejas históricas ainda venerando a reforma protestante. E a gente percebe como que estacionou lá, né? Parou lá, lá para cá o mundo cresceu muito e houve muito fomento, muito pensamento, muita evolução do aplicativo do Evangelho, especialmente entre os anos 50 e o final dos anos 90. Houve muito. Por exemplo, você tem alguns concílios da igreja, alguns concílios em Éfeso, em Nicéia, alguns concílios que definiram teologias que estão aí até hoje, mas com representação muito capenga. Às vezes você tinha um evento de 500 pessoas, onde 498 representavam uma linha de pensamento e só tinham conseguido vir 2 de um outro lugar do mundo para representar aquele pensamento diferente. Sim. Então o desequilíbrio representativo sempre foi enorme em boa parte desses concílios, quase todos eles. Imagina, até antes do século XX, você tinha que pegar um navio e atravessar 2 meses para um outro lugar, e a fortuna. E como se fazia? A maior parte disso rolava por carta. Então, ou então quando a igreja era só uma igreja europeia, ou da Ásia Menor, ou daquele período da Alemanha, do miolo da Europa. Mas os grandes eventos de representatividade universal na história da igreja aconteceram da década de 50 para cá, com o Billy Graham. Foi o fato de que ele explodiu na América como evangelista sério, respeitado por todo mundo, e ele levantou muito dinheiro, muitos milhões e milhões de dólares que financiaram esses eventos. Ele mandava buscar, por exemplo, nós tivemos um evento em 86 em Amsterdã, onde estavam presentes 185 nações. Você veja que é praticamente o que a ONU tem. 185 nações e 12 mil representantes dessas 185 nações, todo mundo pago pelo Billy Graham. No centro de convenção de Amsterdã. Quando você vai ter outra coisa assim de novo na história humana? Houve vários assim. Dessa grandeza, provavelmente esse tenha sido o maior. Mas em termos de representatividade, sempre foram eventos inigualavelmente representativos. A vida do Billy foi toda filmada desde preto e branco, desde quando ele era um rapazinho de 20 e poucos anos. Ele começou a pregar com 19. O Franklin assumiu, né, vamos dizer assim, mas não devia nunca ter feito aquilo, né? Era como eu chegar e dizer que eu estou ungindo um dos meus filhos para continuar meu ministério. Não vai dar em nada, não tem o dom, não foram chamados, cada um é cada um. Isso não é uma dinastia, né? Não deveria ser. Então, a meu ver, foi um tiro no pé. O Billy era um cara muito despretensioso. Isso era só o que ele queria. E muito despretensioso, mas precisou criar aquela máquina enorme. E que ele sabia que não era o que ele gostava, por isso ele ficava o mais distante possível. O que tem entristecido muito é você ver o que está acontecendo como desesperança no planeta. A igreja chamada evangélica no planeta perdeu a esperança transcendente.
Então ela vive de campanhas e de levantar dinheiro para mais projetos, mais riquezas, mais tamanho, mais templo. É só um negócio religioso sem transcendência, sem vida eterna, sem evangelho. Então o efeito rebote está chegando agora. A quantidade de pastores que, olhando em volta, vendo tudo perecer, vão entrando em angústia, não estavam enraizados no evangelho, mas na esperança da igreja, e a igreja fracassou. É inegável que a igreja fracassou. E aí o cara, sem Deus na vida, sem evangelho na vida, entra em desespero, sem raiz. E o suicídio é um caminho óbvio, né? É porque tem muito tabu, então é pouco divulgado. Mas tem muito mais acontecendo do que as divulgações apresentam. Tem muita gente que te liga dizendo, olha, reportar o suicídio do pastor fulano de tal, mas ninguém vai saber. A família não quer que ninguém saiba, vai ser divulgado como morte súbita, qualquer coisa assim. Esposa, tem muita esposa de pastor se matando, filho, especialmente os filhos gays, que não aguentam pensar que se eles disserem quem eles são, serão abominados e se indicará o inferno como residência para eles, né? É horrível.